Aleluia. A boa mão do Senhor está sobre nós. Amém? Você poderia ficar de pé mais um pouco? Vamos continuar nesse momento de adoração. Aleluia. A boa mão do Senhor está sobre nossas vidas, nos capacitando, nos acolhendo. Aleluia. Você está pronto para aquilo que Deus deseja comunicar a você essa noite? Aleluia. Nós temos um bom Pai. Amém? Você hoje vai entender que existe um lugar de provisão para você. E não especificamente um local, uma localidade, mas alguém que é a fonte de toda a provisão. Amém? Mas antes disso eu gostaria de orar por você. Amém? Fecha os teus olhos. Você sabe que eu gosto de sempre, inicialmente, orar, render graças a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Você tem conexão com o seu Pai. A Bíblia diz que não existe mais nada que pode nos separar, nos afastar do amor dEle. Amém? O véu foi rasgado de cima a baixo. Nada mais te impede de chegar ao trono da graça, o trono da misericórdia de Deus. Você tem esse livre acesso para falar com seu Pai. Ele ama te ouvir. Eu gostaria que você tirasse alguns minutos para poder adorar o Senhor, para falar com seu Pai. Amém? Senhor, nós te rendemos graças pela tua bondade, pela tua fidelidade. Nós reconhecemos a tua boa mão sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos cuidado, nos guardado todos os dias. Ao acordar, ao deitar, a tua fidelidade se manifesta, sempre está presente. Eu oro pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Não é por um ministro, não é por uma pessoa, mas a tua graça os alcançou, os trouxe até aqui. Existem palavras que mudam destinos. O Senhor tem mudado rotas, tem alterado caminhos para que possamos estar junto a Ti. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor nos deu poder para sermos filhos do Senhor. Nós somos filhos de Deus e porque somos filhos nós temos acesso à mesa, nós temos acesso ao nosso Pai, um Pai de provisão. Eu rendo graças, Senhor, por cada um que está aqui presente, por eles descobrindo o seu propósito, por eles podendo fluir no seu propósito, eles trazendo à memória, como a Tua palavra diz, aquilo que os traz esperança. Obrigado pelas promessas se cumprindo, Pai. Incomparáveis são as Tuas promessas, Senhor, para cada um aqui. Incomparáveis, Senhor, são as Tuas promessas. Aleluia. Não foi pelo que nós poderíamos fazer, mas foi o que Você fez. A Tua palavra diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Nós não tínhamos a capacidade de sair daquele lugar, mas a Tua mão nos alcançou. A Sua mão nos resgatou e nos colocou no reino. Hoje nós temos liberdade. Nós temos liberdade, não estamos mais presos a nada. Obrigado, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Tu és a pessoa mais importante desse lugar. Faz conforme o Teu querer. Alcança os corações. Que a semente da palavra seja enxertada nos corações dos meus irmãos e venha a florescer, venha germinar e dar fruto. Jesus, obrigado por tamanho sacrifício naquela cruz, por morrer por nós. Nós somos gratos porque a Tua palavra diz que agora estamos assentados nas regiões celestiais junto a Ti. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Seu Filho para morrer por cada um de nós. Que tamanho amor, Senhor, e por isso nós somos gratos. Existe gratidão em nossos corações. Nós te rendemos graças por aquilo que o Senhor vai comunicar essa noite. Temos expectativas, Pai, pela Tua palavra, temos sede pela Tua palavra. Não são meras palavras, mas são palavras de poder, palavras que transformam vidas, palavras que transformam realidades, que mudam circunstâncias, porque são carregadas de dunamis, são carregadas de poder. O poder que estava na criação hoje continua se manifestando em nosso meio para transformar vidas. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos agentes transformadores de vidas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, diz a Tua palavra. Não é o nosso querer, mas é o Teu querer que se manifesta através de nós, cada um de nós. Nós rendemos graças por esse momento de adoração, por esse culto. Nós viemos prestar um culto ao Senhor. Não viemos assistir um culto, mas prestar um culto racional ao Senhor. Nós rendemos graças por tudo, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Aleluia, Deus é bom. Você está bem? Aleluia, nosso Pai é bom, amém? A igreja está cheia, glória a Deus. Meus irmãos, que alegria estar mais um momento com vocês, né? Eu sei que Deus ele tem algumas coisas para nos comunicar essa noite. Eu quero que você fique atento
Aleluia, para aquilo que Deus vai falar. Obrigado, pessoal do louvor. Vocês são bênção. Daqui a pouco a gente vai estar junto novamente. Aleluia, vocês estão bem? Amém. Estão bem mesmo? Amém. Amém. Deus é bom, amém, em todo o tempo. E como a música, o louvor agora há pouco cantou, incomparáveis são as promessas, né, dele para nós. Deus tem promessas maravilhosas e o melhor lugar, o lugar de segurança é estar nesse ambiente de provisão, nesse ambiente que nos transforma. Quando eu estava estudando, pedindo algumas direções ao Espírito sobre o que falar essa noite, uma palavra saltou ao meu coração, né, e quando o pessoal da comunicação, da gestão de culto me procurou, perguntando o tema dessa ministração, eu intitulei o tema Lugar de Provisão, amém? Como eu falei no início, meu irmão, eu não quero, quando a gente fala lugar de provisão, o nosso pensamento ele é levado a pensar em um ponto, né, uma localidade, um local onde nós receberemos provisão, mas eu não quero necessariamente falar sobre um lugar, eu quero falar essa noite sobre alguém, que de fato é a fonte da nossa provisão, amém? O nosso Jeová Jireh, o Deus que vê e provê, amém? E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 1, nós iremos falar um pouco sobre a provisão do Senhor, iremos falar sobre obediência, sobre fé. Deus, Ele preparou um banquete para nós essa noite, e nós receberemos tudo, amém? Lá em Gênesis capítulo 22, você certamente já conhece essa história, né? A Bíblia fala sobre um momento onde o Senhor ele vai pedir algo de Abraão, e não simplesmente algo, mas o seu filho, e essa história ela vai nos trazer grandes ensinamentos, né? A Bíblia fala que o Senhor pediu bem antes, né? O Senhor tinha pedido que Abraão saísse da sua terra e da sua parentela para uma terra que iria ser mostrada a ele. E Abraão prontamente obedeceu ao Senhor, né? E o Senhor vai fazer promessas a ele, que ele seria uma bênção, que o Senhor iria o abençoá-lo e abençoar aqueles que o abençoassem, também iria amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem, que iria fazer ele um pai de multidões, né? Inclusive troca o nome dele de Abrão para Abraão e da sua esposa Sarai para Sara. Então Deus, nesse momento aqui, nós vamos ver que Deus ele tinha feito uma promessa a Abraão. Abraão já era um homem velho, né? E a sua mulher, ela era estéril. E Deus então faz uma promessa para ele, que ele teria um filho, né? Um filho chamado Isaac. E desse filho, ele surgiria uma numerosa descendência, ele seria um pai de multidão, né? Então Deus tinha feito uma promessa para ele, e Abraão, ele vai ver o cumprimento daquela promessa, ele vê o seu filho Isaac nascendo, e agora nós vamos ler aqui no capítulo 22, versículo 1, essa história até o versículo 14. A Bíblia diz o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. No versículo 3 ele vai dizer: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No versículo 4 ele vai dizer: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, nós voltaremos junto de nós. Veja que Abraão diz: vocês vão ficar aqui com o jumento, eu vou subir com o rapaz, nós iremos adorar a Deus e nós voltaremos. No versículo 6 diz que então tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. No versículo 7 a Bíblia diz: quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Então Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E é interessante porque no versículo 8 a Bíblia vai trazer uma revelação, algo poderoso. Abraão vai responder para Isaque: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Nós vamos ler até o 14, amém?
Chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. No versículo 10 vai dizer: e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto você não negou nem o seu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, ele viu atrás de si um carneiro preso por chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. No versículo 14 finaliza aqui dizendo: e pôs a Abraão por nome aquele lugar de o Senhor proverá. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Veja que interessante, como eu disse, Deus ele faz uma promessa a Abraão, né? Deus ele promete a Abraão que haveria uma descendência numerosa dele. E agora nesse cenário, quando você lê essa passagem, você fica um pouco assustado. Como é que Deus ele entregou uma promessa para Abraão e agora ele está pedindo para que Abraão sacrificasse aquela promessa. E então Abraão ele é obediente. Em algumas versões vai dizer que na manhã seguinte, né, aqui nós lemos de madrugada, Abraão se levanta e ele então vai em direção ao Monte Moriá para entregar o seu filho, né? Ele foi obediente àquele pedido de Deus, né? E Abraão tinha esperado por muitos anos por aquela promessa, né? E Deus ele concedeu esse filho e agora Deus estava pedindo de volta. É interessante que no versículo 8, quando nós lemos aqui, a Bíblia diz que o Isaque faz uma pergunta a Abraão, ao seu pai: pai, nós temos aqui o fogo e a lenha, mas e o sacrifício, o cordeiro para o holocausto, onde está? E a resposta de Abraão, aqui você vai ver que é uma das primeiras vezes onde a palavra fala, onde se apresenta esse nome redentor de Deus. Deus proverá, é a resposta de Abraão: para si o cordeiro, meu filho. Veja que Deus ele tinha pedido de fato o filho de Abraão, mas Deus estava crendo diferente. Abraão estava crendo diferente. Abraão creu que Deus ele iria prover um cordeiro para o holocausto. Quando você lê essa palavra proverá, aqui no versículo 8, no original, é a palavra raá. No original, essa palavra ela significa ver. E quando você vai mais profundo no estudo do o que Abraão queria dizer para Isaque, essa palavra Deus proverá, ou Jeová Jireh, quer dizer alguém que vê antes para favorecer. Alguém que viu uma situação e porque viu aquela situação, ele já se movimenta antes para fazer acontecer. Em outras palavras, Abraão estava dizendo para o seu filho Isaque: meu filho, Deus está cuidando, Deus viu essa situação, Deus viu que falta um cordeiro e ele irá fazer acontecer, porque ele é o Deus provedor. Deus está vendo, e porque Ele está vendo, Ele certamente proverá. Sabe que muitas vezes nós estamos passando por certas situações e nós somos levados a pensar que Deus não está vendo. Muitas vezes situações se levantam em nossas vidas e nós começamos a dizer: Deus, você não está vendo essa situação, mas eu quero te dar uma boa notícia: Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus que vê e porque vê, Ele provê. Aleluia! Deus certamente vai prover, meu irmão. Salmo 127, versículo 2 diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. É o nosso Deus provedor, amém? Então Deus ele conhece as minhas e as tuas necessidades e porque Ele conhece, Ele vai prover, meu irmão. Ele não vai te deixar desamparado, você não precisa ficar preocupado em como será o seu amanhã, porque existe um Deus que te favorece, existe um Deus que já observou a tua necessidade e porque Ele está vendo essa situação, como Abraão falou aqui, Ele vai se movimentar para te favorecer, Ele vai se manifestar para te prover, amém? Então veja que interessante, e Abraão ele disse: meu filho, não se preocupa, o Deus que viu é o Deus que provê, nós precisamos apenas ser obedientes. E ele foi com o filho dele, de fato a Bíblia diz que ele estava pronto para dar o seu filho, né? Lá em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, eu tenho planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, plano de dar a vocês um futuro e uma esperança. Diga: essa promessa é para mim.
Amém. A palavra diz que Ele conhece os planos que tem a nosso respeito, para mim e para você. Ele conhece os teus planos, o plano que Ele tem para você. Você não precisa ficar preocupado, porque Ele garante. Os planos que eu tenho para você são planos de fazer você prosperar e não causar dano. Aleluia. A bênção do Senhor, meu irmão, ela enriquece, não traz desgosto. O Deus da provisão está te observando, está te olhando, e porque Ele te vê, Ele vai prover. Amém? Aleluia. Então Abraão aqui, ele foi obediente à vontade de Deus. Abraão, ele sabia, meu irmão, que Isaac era uma ponte para a promessa do Senhor, para a promessa se manifestar. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, como eu disse, que daquele filho iria vir uma descendência. Então Abraão tinha a convicção: se ele me deu, ele não vai tomar, meu filho não vai morrer, na hora certa a provisão vai chegar, ele vai providenciar. Aleluia. Lá em Hebreus capítulo 11, se você vai abrir, nós podemos ter essa certeza, porque lá em Hebreus, no capítulo 11, versículos 17, se você puder abrir, se não você acompanha aqui, o pessoal vai estar transmitindo, a Bíblia diz que pela fé, Abraão, quando posto à prova, e essa prova, meu irmão, Deus ele queria localizar o coração de Abraão, porque muitas vezes quando uma provisão vem, nós somos tentados a adorar a bênção e esquecer do abençoador. Nós somos levados muitas vezes a colocar nossos olhos na provisão e esquecemos daquele que proveu, do provedor. E é interessante porque Deus, ele tinha dado de fato a Isaac como uma promessa, mas ele queria ver onde é que estava o coração de Abraão. E então aqui diz no versículo 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ele ofereceu Isaac. E a Bíblia diz que ele estava mesmo disposto a sacrificar o seu unigênito, o seu filho único, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Eu amo o versículo 19 porque ele diz: porque Abraão considerou que Deus era poderoso até de ressuscitar Isaac dentre os mortos. Olha a fé de Abraão, meus irmãos. Ele disse: se Deus me prometeu, Ele não vai tirar de mim, ainda que eu entregue o meu filho. Deus é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Aleluia. Deus é um bom provedor, amém? Deus, Ele observa, meus irmãos, as nossas necessidades. Como eu disse, a bênção do Senhor, ela nos enriquece, ela nos completa. Deus não é um Deus que está desejando matar, tirar algo de nós. Ao contrário, a Bíblia diz que Ele provê, amém? Ele é o Jeová Jirê. Mas antes de recebermos essa provisão de Deus, nós precisamos entregar algo a Ele. Abraão estava pronto para entregar o seu filho. Estava pronto para entregar aquilo que ele tinha de melhor. O seu único filho, aquele que ele amava, né? O filho da promessa, na verdade. E o que é que nós temos oferecido a Deus? O que é que você entrega antes da provisão chegar para Ele? Quer um conselho? Entrega a tua adoração, entrega o teu corpo, como a Bíblia diz, como sacrifício vivo, entrega o teu tempo de qualidade. Deus, Ele deseja de fato uma contrapartida, digamos assim, de nós. Nós precisamos adorá-lo, nós precisamos adorar o Deus da provisão, o Jeová Jirê, entendendo que Ele é o Deus provedor, que Ele tem nos guardado, que Ele tem nos protegido, ainda que as situações se levantem, nós podemos ter certeza que nós não iremos ficar naquele lugar, porque já foi providenciado um lugar de provisão. O nome dele é Jesus, meu irmão. Jesus é o nosso lugar de provisão, é o nosso lugar de presença. Aleluia. Assim como Adão, quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que Ele foi criando todas as coisas, e Deus dizia: isso é bom, isso é bom. Deus providenciou todas as coisas, e só depois Ele coloca o homem naquele lugar para desfrutar. Mas hoje nós não precisamos de um lugar fisicamente, porque nós temos a presença. Nós podemos desfrutar dessa provisão na presença de Jesus. Aleluia. Nós podemos mergulhar nessa provisão, amém? Aleluia. Eu amo essa passagem do sacrifício, né, dessa prova a qual Abraão ele é submetido, porque a Bíblia diz lá no final que ele reconheceu e ele disse: e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. O Senhor é o Jeová Jirê. E a Bíblia diz que por causa dessa obediência, Deus faz uma promessa por Ele mesmo. Diz o Senhor: porque você não me negou o seu único filho, que eu deveras te abençoei, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia. Meu irmão, se Deus está te pedindo algo, eu não sei qual é o seu Isaac, eu não sei aquilo que você talvez precise abrir mão essa noite, mas se é por amor a Jesus,
Ele vai prover, meu irmão. Nada se compara à provisão do Senhor. Talvez você esteja com algo que você está se agarrando, mas eu quero te dizer essa noite, entrega a Jesus, entrega ao Senhor, porque Ele é o Deus provedor, amém? E é interessante porque essa palavra, ela aponta para o sacrifício de Jesus, ela aponta para o sacrifício expiatório, né? Assim como Isaac, que estava indo com seu pai, carregando de lenha, éramos nós estávamos no caminho, rumo à condenação, mas a Bíblia diz que o Senhor, o Jeová Jireh, proveu Jesus, o Cordeiro, para morrer no nosso lugar. Ele nos substituiu, aleluia. Nós não tínhamos na nossa capacidade, na nossa força de pagar o preço, mas a Bíblia diz que Deus providenciou. O Jeová Jireh providenciou Jesus para morrer por mim e por você. É interessante porque a Bíblia diz aqui que quando Abraão levanta os seus olhos e ele olha para trás, aquele carneiro estava preso pelo chifre nos arbustos. Isso aponta para Jesus, aquele que estava preso no madeiro, morrendo por mim e por você. Estava preso no chifre, mostrando de fato que viria uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Mas ele morreu e ressuscitou. E hoje Ele nos permite viver num lugar de presença, num lugar de provisão. Nós não precisamos mais nos desesperar, mas ao contrário, nós podemos ter uma vida plena na presença do Senhor, porque o sacrifício de Cristo ele foi perfeito. Ele morreu uma única vez, meu irmão, e agora nós podemos viver uma vida plena nessa terra. Aleluia, porque nós podemos viver a vida de Jesus. Ele morreu a minha e a sua morte, para que hoje nós vivêssemos a vida dele aqui. E a vida em Cristo é uma vida plena, não é uma vida de falta, de necessidade, não, ao contrário. Todos os dias a sua palavra diz que Ele é o nosso bom pastor, e Ele nos coloca em pastos verdejantes. Isso fala de provisão, de alimento. Nós não precisamos ficar desesperados com o nosso amanhã, porque Deus já está lá, Ele é atemporal, Ele já se encontra lá. E deixa eu te dar uma boa notícia, tudo vai bem. Tudo vai bem, não precisa se preocupar, você não precisa se descabelar, meu Deus, mas essa situação não. A sua posição deve ser uma de descanso, de descansar no Deus provedor, de confiança no Deus que provê, amém? No Jeová Jireh, Deus certamente proverá, Deus está vendo essa situação e Ele vai prover, porque Ele entregou o que Ele tinha de melhor. João 3,16 diz, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu. Ele proveu, Ele nos entregou aquilo que Ele tinha de melhor, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, o Senhor entregou o que tinha de melhor, Ele providenciou o que tinha de melhor para mim e para você, meu irmão. E será que Ele providenciando o que Ele tinha de melhor, todas as outras coisas não seriam supridas nas nossas vidas? Aleluia. Como eu disse, nós não tínhamos a capacidade de prover a salvação, nada que você e eu poderíamos fazer conseguiria pagar o preço da condenação por causa da desobediência de Adão, mas Deus providenciou para si o Cordeiro, Deus providenciou alguém que veio a essa terra para morrer no meu e no seu lugar, para que você vivesse uma vida, mas a palavra diz, não é simplesmente uma vida, mas uma vida e vida em abundância, amém? Romanos 5, capítulo 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Quando eu e você nos encontrávamos numa situação de pecado, a palavra diz que Ele foi lá e nos arrancou daquele lugar. Quando ainda éramos pecadores, não, como eu disse, não era quando você era um bonzinho, como você está hoje, não. Deus, Ele viu a tua situação de pecado, de humilhação, e a Bíblia diz que Ele nos resgatou daquele lugar, nos resgatou do império das trevas, Colossenses 1,13 vai dizer, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, Deus, Ele prova o seu amor todos os dias por mim, por você, meu irmão. Aleluia, Deus é bom. Você está aqui? Você está bem? Então, como eu disse, Cristo hoje, Ele é o nosso lugar de provisão. É na presença dEle que nós temos tudo o que precisamos. Amém? Hebreus 12, 2 diz que nós devemos olhar firmemente para o autor, isso fala de alguém que inicia algo, e o consumador da fé, que é Jesus. Aleluia, Ele é o nosso autor e consumador. Então você precisa entender que a sua provisão, ela começa em Jesus e ela também vai terminar em Jesus. Muitas vezes nós pensamos que começa em Jesus, mas nós queremos terminar com o nosso próprio braço. Nós pensamos que nós temos a capacidade de prover. Não, eu quero te dar uma boa notícia. Ele é aquele que começa e é aquele que termina. Ele é o que provê hoje, Ele vai prover amanhã, Ele vai prover depois da manhã. Aleluia, Ele vai estar sempre provendo, amém? Ele é o Deus provedor. E
A crença que você vai depositar em Deus, meu irmão, ele deve começar em Jesus e ela deve se completar em Jesus. Amém? Aleluia. Muitas vezes nós somos tentados a achar que é na nossa própria força. Talvez você tenha muitos recursos, talvez você seja uma pessoa muito sábia, talvez você seja uma pessoa que tem uma boa eloquência, que adquiriu coisas na sua própria força, mas deixa eu dizer uma coisa, se você quer verdadeiramente experimentar do Jeová Jireh na sua vida, você precisa entender que Ele é a provisão, é Deus que provê, não é na sua própria força. Lá em Deuteronômio 8,17, o Senhor nos adverte, Ele diz, não diga, pois, no seu coração, a minha própria força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Ele vai dizer, lembra antes do Senhor, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. É Deus que te dá força para adquirir riquezas, é Deus que te dá força para prover na sua vida, meu irmão. Não é na tua capacidade, não é naquilo que você pode fazer. É a manifestação da bondade de Deus em evidência através do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Porque Ele morreu, nós podemos viver uma vida de plenitude, nós podemos viver uma vida de abundância, podemos viver uma vida de saúde divina. Talvez você esteja pedindo a Deus, Deus, eu preciso sair dessa situação de enfermidade. A palavra diz que Ele já levou sobre si as nossas dores e enfermidades, Ele já proveu cura para você. Então essa doença que talvez está te afligindo, ela não pode te vencer, meu irmão. Porque Jesus ele já levou sobre si as dores e enfermidades. Não, mas eu estou passando por uma situação de escassez financeira. Ei, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir todas as minhas necessidades. Ele já providenciou tudo, porque Ele é o Jeová Jireh. Mas a nossa fé precisa estar no Deus da provisão e não na nossa força, talvez na nossa ansiedade, na nossa questão de querer fazer as coisas. Nós precisamos acessar esse lugar de provisão, amém? Aleluia, mas isso, meu irmão, só vai ser possível quando você conhecer a Deus, quando você decidir de fato se relacionar com Ele, quando você de fato buscar a presença dEle, amém? O salmista no capítulo 9, no versículo 10, ele diz que os que conhecem o teu nome, eles confiam em ti, porque tu, Senhor, ele vai dizer, jamais abandona aqueles que o buscam. Repita comigo, ele jamais abandona os que o buscam. Aleluia, essa é uma promessa do Senhor, ele diz, aqueles que conhecem o teu nome, eles confiam em ti, porque o Senhor ele jamais vai abandonar aqueles que o buscam. Aleluia, você tem buscado ao Senhor? Então existe uma promessa para você, Ele jamais vai te abandonar, Ele jamais vai te deixar escanteado, não. Deus, Ele vai estar provendo as tuas necessidades, Deus, Ele vai como um bom pai vai estar cuidando de você. A própria Bíblia, ela nos garante, ela diz, como é que pode vocês, vou parafrasear aqui, vocês que são homens, e quando seus filhos pedem algo, vocês são prontamente bons para dar aquilo a eles, ainda sendo mal, imagina eu que não daria coisas boas àqueles que me pedirem. Meu irmão, nós não conseguimos compreender, mas deixa eu dizer algo para você, Deus é um Deus de provisão. Deus, Ele vai se manifestar em teu favor, Ele vai cuidar de você, Ele vai estar pronto para te ajudar em tuas necessidades, mas você precisa buscá-lo. A palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscarem de todo coração. Nós precisamos buscar a Ele, nós precisamos primeiro buscar o Deus da provisão, porque a provisão virá, mas nós precisamos adorar o Deus provedor, não a provisão. A provisão ela é uma consequência de uma vida de adoração a Deus, de uma vida de rendição aos pés do Senhor. Aleluia, Deus é bom, amém? Então você não pode, meu irmão, viver uma vida de ansiedade, uma vida de preocupação, uma vida porque a ansiedade ela é a ausência de confiança. Quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos pensando, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Porque nós somos levados a querer resolver as coisas na força do nosso braço, e no final é que nós nos atentamos, eita, eu preciso correr para o Deus da provisão. Não, deve ser ao contrário, busca primeiro o Deus da provisão. Quando a situação se levantar, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar o Deus Jeová Jireh. Não tentar resolver na força do seu braço, porque como eu disse, você não tem capacidade para resolver. Talvez você até faça algumas coisas, mas elas não serão duradouras. Mas quando você está com os olhos atentos para o Deus da provisão, essas coisas serão eternas, meus irmãos. Aleluia, Deus é bom. Então nós não podemos levar uma vida guiada pela ansiedade, pela preocupação. Abre comigo bem rapidinho lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Aleluia, Deus é bom. Mateus capítulo 6, versículo 25, também você já conhece esse versículo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5.
Aleluia. A Bíblia diz o seguinte. Aqui o título da mensagem é a ansiosa solicitude da vida. Ele diz, por isso eu digo a vocês, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que vocês hão de comer e beber. É Mateus 6, versículo 25. Não é a vida não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Eu quero que vocês observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? No versículo 27 ele vai dizer, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que vocês andam ansiosos quanto ao que há de vestir? Considerai como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, eu não quero que vocês se inquietem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os descrentes, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe, a Bíblia diz que Ele sabe que nós necessitamos. Lembra, diz que Jeová Jireh é aquele que sabe, aquele que vê, e por isso Ele provê. No versículo 33 Ele vai nos dar um conselho, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja que o Senhor está nos dando um conselho aqui, Ele está dizendo, a ansiedade, essa vida que você quer levar, de ficar se preocupando como vai ser, de o que vai comer, o que vai beber, o que vai se vestir, isso não vai trazer um resultado para você. E Ele nos pede para observar as aves do céu. Ele diz, elas não trabalham, mas o Pai Celeste está cuidando delas. Os lírios do campo, eles não ajuntam, eles crescem, logo morrem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E ele diz, será que o teu Pai não cuidaria de você? Aleluia, Deus é bom. Meu irmão, se Deus ele está cuidando dos animais, se Ele cuida das flores, certamente Ele vai cuidar de mim e de você, que fomos criados à imagem e semelhança dEle. Filipenses 4, versículo 19 diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, iria suprir todas. Repita comigo, todas. Com convicção, todas. Suprirá todas as nossas necessidades em glórias por Cristo Jesus. Ele não diz assim, ó, o meu Deus, o Jeová Jireh vai suprir só algumas necessidades suas. Talvez você vai levar uma vida muito boa financeiramente, mas você precisa viver uma vida de enfermidade. Não, talvez você vai viver uma vida saudável, mas você vai viver uma vida de escassez. Não, ele está dizendo, o meu Deus, o Deus provedor vai suprir todas as suas necessidades. Nós podemos viver uma vida de equilíbrio, meu irmão, em todas as nossas áreas, mas isso só é capaz quando nós voltamos os nossos olhos para o Deus provedor, para o Deus que diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas ao contrário, descansem, que as suas petições sejam levadas ao Deus. Aleluia, Deus é bom. Nós precisamos cumprir a nossa responsabilidade, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer a nossa parte, mas muitas vezes, meu irmão, nós andamos tão ansiosos que a ansiedade, ela vai tirar a nossa confiança de Deus e ela vai ser trazida para nós. Vamos nos colocar essa preocupação nas nossas costas, como se nós tivéssemos a capacidade de produzir resultados, mas não, meu irmão, é Deus que nos dá a capacidade, como eu disse lá, de adquirir riquezas, é Deus que nos dá força para trabalharmos, é Deus que vai prover as situações. Deus, Ele está vendo a tua necessidade, porque Ele vê, Ele vai suprir. A Bíblia diz que Deus ele tirou um povo do deserto, e a Bíblia fala que aquele povo, quando saiu do deserto, saiu do Egito, as sandálias, elas não se desgastavam, as roupas, elas não envelheciam. A Bíblia diz, os estudiosos falam que era por volta de 2 milhões de pessoas. Imagina 2 milhões de pessoas saindo de um lugar, e a Bíblia fala que eles saíram daquele lugar e nenhum se encontrava doente. Aleluia, a Bíblia diz que nenhum deles estava doente, não simplesmente isso, mas quando o povo teve fome no deserto, a Bíblia diz que maná caía do céu.
Quando o povo à noite estava no frio, a Bíblia diz que uma coluna de fogo os guiava, os aquecia. Quando era de manhã, o Deus Jeová Jireh mandava uma nuvem cobrindo eles para que eles não se queimassem do sol. Quando tiveram vontade de comer carne, uma nuvem de cordoniz veio até eles. Meu irmão, Deus que proveu no deserto para aquele povo, continua até hoje provendo para mim e para você. O que é que você precisa? O Jeová Jireh está pronto para prover as suas necessidades. Mas você precisa colocar a sua confiança no Jeová Jireh, no Deus provedor. Você precisa se encontrar nesse lugar de presença, nesse lugar de provisão. Aleluia, como a palavra fala, Abraão colocou o nome naquele lugar. Abraão foi até o Monte Moriá e disse, nesse lugar Deus proverá. Deixa eu te dizer uma coisa, o nosso monte hoje é a palavra, é a rocha viva. A palavra diz que nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. Ainda que venham os ventos, ainda que venham as tempestades, ainda que os rios se levantem, porque estamos fundamentados na palavra, nós não iremos perecer. O nosso Monte Moriá hoje é a palavra. Nós precisamos colocar nossa confiança, depositar na palavra. Aquilo que ela diz que nós podemos, nós podemos. Aquilo que ela diz que nós somos, nós somos. Aquilo que ela diz que nós temos, nós temos. A nossa confiança deve estar nesse lugar, que é o lugar de provisão. Aleluia, nós precisamos todos os dias nos voltarmos para a palavra. Ela é o nosso lugar de provisão. Certa vez Jesus ia passando e ele se encontra diante de uma multidão no lago de Genesaré. E ele então pede um barco, porque a multidão o apertava. E ele entra dentro do barco de Simão e ele começa a pregar para aquela multidão. E a Bíblia então diz que depois desse discurso, o Senhor fala para Simão, Simão Pedro, no caso Pedro, e ele diz, vai até as águas mais profundas e lança as tuas redes. E a Bíblia fala que Pedro ele tinha passado a noite todinha e ele não tinha pescado nada. Imagina, ele tentou executar na força do seu braço a noite toda, tentando produzir resultados, tentando fazer na força do seu próprio braço. Mas a Bíblia então diz que Pedro olha para Jesus e diz, mestre, eu passei a noite toda tentando pescar e não pesquei nada. Mas então Pedro tem uma revelação, mas sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. E você sabe o que acontece. A Bíblia diz que veio ampla provisão. Ele lançou as redes e ele colheu muito peixe. Meu irmão, nós precisamos lançar as nossas redes. As redes das preocupações, as redes da ansiedade. Lance todas as suas ansiedades em Jesus e receba o fardo dele que é leve e suave. Deus é um Deus de provisão. Lança as suas redes na palavra. Tenha a palavra como crivo da sua vida. Amém? Porque Deus, o Jeová Jireh, já proveu. Aleluia. A Bíblia, meu irmão, ela é como se fosse um manual. Quando você compra um produto, você precisa ler o manual para saber como tirar todas as funcionalidades daquele celular, daquele aparelho. Sabe, deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia é o teu manual de vida. Aqui, quando você se volta para a palavra, você vai saber como ir bem em todas as coisas. Você vai receber promessas da parte de Deus. Você vai entender que Deus ele está provendo. Deus ele continua trabalhando em nosso favor. Aleluia, Deus é bom. Nós podemos ter a certeza, meu irmão, com toda segurança, que a palavra, ele é o nosso lugar de provisão. Nós não precisamos nos preocupar, porque nela nós temos toda a plenitude, toda a suficiência necessária para levar uma vida plena nessa terra. Aleluia. Adão, como eu disse, recebeu provisão no Éden, mas hoje nós recebemos provisão através de Jesus, através do sacrifício dele naquela cruz, amém? Gostaria que você ficasse de pé, eu vou pedir que o pessoal do louvor se levante. Mas eu termino dizendo, meus irmãos, Romanos 8, versículo 32. E isso precisa ficar muito forte em seu coração. Aleluia. Romanos 8, 32 diz o seguinte. Aleluia. Aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou. Paulo vai dizer, porventura, não nos dará graciosamente com ele. Aquele que não poupou o seu único filho, aquele que ele tinha de mais precioso, antes por todos nós ele o entregou. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Aleluia, esse é o Jeová Jireh. Esse é o nosso Deus de provisão. Nós podemos nos encontrar em um lugar de provisão todos os dias, meus irmãos, entendendo que Deus está nos cuidando, Deus está nos guardando, a sua mão poderosa está sobre nossas vidas, a bondade e a fidelidade, como a sua palavra diz, certamente iria nos acompanhar, e não apenas nos acompanhar, mas ela iria nos encontrar, meu irmão, no lugar de fidelidade,
Deus, Ele espera que você tome uma posição, que você esteja no lugar da provisão que já foi preparado para mim e para você. O cordeiro já foi entregue. Aleluia. Não precisamos mais viver uma vida de sacrifícios, achando que é na nossa própria força, na força do nosso braço. Não. O cordeiro já morreu, meu irmão. Nós fomos substituídos. Jesus se entregou por nós e hoje nós podemos viver uma vida de plenitude aqui na terra. Mas essa vida de plenitude, ela só é possível, como eu disse, quando nós conhecemos essa palavra. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós entendemos quem nós somos em Deus, aquilo que nós podemos em Deus. Gostaria de orar por você, aleluia, mas eu gostaria que você nesse momento, como a Bíblia diz, eu gostaria que você trouxesse à sua memória aquilo que te traz esperança. A palavra nos garante que Ele é um Deus que nos fez promessas, e eu sei que Deus Ele tem promessas para a sua vida. Talvez você nesses últimos dias tenha andado muito preocupado, você esteja se questionando como vão ser as coisas, agora você está entrando em uma nova fase, talvez você está fazendo coisas, você por muito tempo fez coisas na força do seu braço e você não conseguiu ver resultados, e Deus essa noite está querendo te comunicar. Olha para o Jeová Jireh, olha para o Jeová Jireh, olha para o Deus da provisão, porque eu vejo a tua situação e eu me movo, eu me manifesto em teu favor. O Deus que vê é o Deus que certamente provê. Aquilo que Abraão viu, aquilo que Abraão falou, Deus certamente proverá, meu filho. Deus Ele está vendo essa situação e Ele vai prover. Aleluia, Deus está vendo a sua situação, Deus está vendo as suas lutas, Deus está vendo, meu irmão, e porque Ele vê, Ele se antecipa para te favorecer. Aleluia, lance os teus fardos sobre o Senhor, porque Ele tem um fardo suave e leve. Aleluia. Pai, eu te rendo graças pela tua bondade, Senhor, que se manifeste em nossas vidas. Pai, eu oro pelos nossos irmãos, pelas pessoas que estão aqui presentes, por eles compreendendo que existe um Deus de provisão. E porque eles entendem que existe um Deus de provisão, eles não irão se preocupar. Eles não vão se preocupar em como vai ser. A tua palavra diz em Efésios 3:20 que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluia, a tua palavra diz que os teus pensamentos são muito maiores do que os nossos. Obrigado, Jesus, obrigado por cada um aqui funcionando como deve funcionar. Obrigado pelos meus irmãos chegando ao pleno conhecimento da palavra, por eles correndo de forma veloz, por eles cumprindo, Pai, o seu chamado, os seus propósitos. Declaro em nome de Jesus pessoas se levantando e entendendo que existe um Deus que zela por eles, um Deus que os ama, e porque os ama, cuida deles até enquanto dormem. O guarda de Israel não dorme, mas ele está atento, os seus olhos, a palavra diz que está por toda a terra buscando corações que estão voltados para Ele. Obrigado, Jesus, pelo um tempo de crescimento, necessidades supridas, cura se manifestando para aqueles que precisam, saúde divina operando em seus corpos. Obrigado, o Deus que proveu no deserto é o Deus que continua provendo hoje no reino. Mas a tua palavra diz que nós devemos buscar o teu reino e a tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Obrigado, Pai, porque o acréscimo não vai roubar o lugar do provedor. O acréscimo não vai roubar o lugar do Deus da provisão, porque o nosso coração está sinalizado, está localizado na pessoa certa. Obrigado, Jesus. Aleluia, obrigado, Senhor. Eu não sei se você está aqui essa noite e você nunca teve um encontro com Jeová Jireh. Eu não sei se você veio aqui essa noite para uma igreja evangélica e talvez você nunca fez uma confissão por Jesus. Cada um de nós que estamos aqui, um dia nós entendemos que nós precisávamos entregar a nossa vida para Jesus. O que é isso? É entregar a nossa vida para esse Jeová Jireh, para que Ele nos direcionasse. Nós entendemos que houve um sacrifício, como eu falei, o cordeiro foi imolado. E porque nós entendemos que houve esse sacrifício, nós decidimos entregar a nossa vida, entregar os nossos caminhos até Ele, para que pudéssemos receber dessa vida plena, amém? E se você nunca fez uma confissão por Jesus, se você nunca entregou a sua vida, e você está aqui e deseja fazer isso, a Bíblia diz que é crendo com o coração e confessando com a boca. E a Bíblia diz que através dessa atitude sua, o Espírito Santo vai vir habitar dentro de mim e de você, vai vir habitar dentro de você e vai causar uma transformação.
Agora você sai de um lugar, como eu disse, de trevas, um lugar onde a sua vontade, onde você fazia na sua força, e você vai ser enxertado na videira verdadeira, você vai ser colocado no reino do Filho do seu amor, e ali haverá ampla provisão. Um Deus de ampla suficiência estará ali se manifestando para ti. Mas você precisa entregar a sua vida para Ele, você precisa entregar o comando da sua vida para Ele. Mas Jorge, como é que vai ser? Deus proverá, meu irmão. Deus vai te cuidar, Deus vai guardar, Deus vai te instruir. O Espírito Santo, a Bíblia diz que é nosso ajudador, nosso consolador, e Ele vai nos direcionar nos próximos passos. Ele vai nos ensinar como viver essa vida de plenitude aqui na terra, não nos preocupando com o dia de amanhã, não nos preocupando com a economia do mundo, não nos preocupando com fatores externos, porque nós podemos descansar no nosso pastor. Aleluia. E se você está aqui e nunca fez uma confissão por Jesus, e você deseja fazer isso aqui, eu gostaria de orar por você, gostaria de te conduzir numa oração, gostaria que as pessoas da igreja começassem a orar nesse momento. Se você nunca fez essa confissão por Jesus, e você deseja fazer, levanta a sua mão, eu gostaria só de orar por você. Tem alguém que deseja fazer isso? Tem alguém que está aqui essa noite, e que deseja entregar os seus caminhos para Jesus, deseja nascer de novo, como a palavra fala? Tem alguém? Tem alguém que deseja fazer isso? Amém. Que o Senhor te permita ter uma próxima oportunidade. Aleluia. Você pode sentar, mas que o Senhor te permita ter uma próxima oportunidade. Que você venha a conhecer esse Deus de provisão, esse Deus que tem nos guardado. É um Deus maravilhoso. Amém. Eu espero que você tenha sido acrescentado essa noite. Mas eu quero agradecer, né, todo o carinho da Igreja Verbo da Vida em Araripina. Né? Muitos sabem aqui que eu estou... Disse que eu não ia chorar, e não vou chorar. Estou entrando em um novo ciclo da minha vida, né? Durante 12 anos, Deus me enxertou nessa igreja e passei por vários estágios, como um jovem chegando nessa igreja. Hoje sou um dos pastores dessa casa, né? Um ministro licenciado pelo Evangelho. E agora estou partindo para uma nova estação da minha vida lá em Campina Grande. Assim como Abraão, sendo obediente a uma direção do Senhor, né? Estou entregando de fato o comando da minha vida, saindo do controle e entendendo que Deus é o Deus de provisão, meu irmão. Tudo já está providenciado. Eu sei que todas as coisas já estão providenciadas para mim naquele lugar. Eu só preciso dar esse passo de fato, né, de fé e de obediência. E eu decidi de fato ir. E quero agradecer mesmo a você, aos pastores da casa, né, que me receberam. Sou o mais jovem no meio deles, mas sempre cuidaram de mim. Cada um, né, com o seu jeito, me instruiu na palavra, me trouxe verdades que fundamentaram a minha vida. Né, agradecer ao pastor Galene e Jeane, eles não estão aqui porque estão também fazendo a vontade do Senhor, né, em Oricuri. Mas agradecer a eles enquanto pastores nesse tempo que cuidaram de mim. Desde lá atrás, como líder de jovens também, foram meus pastores de jovens, né, e que me colocaram nesse caminho, me deram instruções valiosas, né. Pastor Jorge e Vanessa, que percorreram uma grande parte do meu ministério aqui em Araripina, nessa estação, né, e eu sou grato a vocês, né. Amo a igreja de Araripina, ficará no meu coração. E é isso, meu irmão. Amo vocês, estaremos ligados. Deus continuará fazendo grandes coisas. E eu quero voltar aqui e ver cada um correndo a carreira que Deus propôs. Quero ver vocês avançando. Quero ver essa igreja crescendo. Muitos outros precisam ouvir isso que nós ouvimos aqui essa noite. Existem pessoas que estão gritando lá fora, buscando, de fato, pedindo por alguém que clame as verdades do Evangelho. Pessoas que não sabem que existe um Deus de provisão. Mas eu e você somos aqueles que irão anunciar as boas novas. Jesus vive e o Deus da provisão se manifesta em nosso favor. Amém? Então, Igreja Araripina, amo vocês.